Olá, amados, graça e paz. Digno é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado daqueles bem-aventurados cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Só há um que é o elo da perfeição, aquele que é digno, aquele que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele é aquele que nos sustém, ele é aquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Pela sua graça nós somos curados, restaurados, somos firmados e alicerçados num alicerce seguro, edificando sempre no temor, que é o princípio da sabedoria, alcançando a constância como que adultos, numa estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, aonde se discerne entre o bem e o mal, aonde jamais somos enganados, porque o Senhor é aquele que está sempre a nos revelar a sua perfeita e agradável vontade, assim como o discernimento para aqueles que ainda não têm, embora nós já contemplamos aquilo que está a suceder. Com o tempo se chega o tempo onde aqueles que também alcançaram esse discernimento e vem a confirmar aquilo que estávamos a dizer. A palavra diz que nós devemos ter a mansidão e a longanimidade e deixar, porque sempre o bom testemunho, segundo a benevolência, vence toda a maledicência. Através da nossa perseverança se cala a ignorância dos insensatos, porque a palavra diz que a unção que despedaça todo o jugo, a luz, ela quando ela vem, ela dissipa todas as trevas, assim como revela aqueles que a palavra diz que não é ser de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Muitos dos que se disfarçam de anjo de luz, onde a palavra diz que por não se arrependerem dos seus maus caminhos, aonde o próprio Senhor os embrutece o coração e creem nas suas mentiras, continuarão sujando-se mais ainda enquanto há tempo, mas aqueles que têm discernimento os conhece, porque o Senhor revela aquilo que estava em oculto. Ele abre a visão daqueles que, na verdade, vão perseverar unânimes num só propósito, para que sejam conhecidos. A palavra diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Onde diz que os justos florescem sobre toda a terra, e os justos são aqueles que não justificam a si mesmos, que se declaram sempre dependentes da sua infinita bondade e misericórdia, e que jamais seguem na tolice daqueles que pressupõem de si mesmo e declaram a sua própria benignidade e queiram justificar a si mesmo, uma vez que o Senhor conhece as suas obras reprováveis, repugnantes diante do Senhor, onde o Senhor permitiu com que eles acumulassem a fim de receberem as suas muitas iniquidades, aonde tanto nesta vida como na vida vindoura, como um castigo que carregam, ainda que receberam a consolação daquilo que é levado entre eles, e por amar o prêmio da injustiça, amar sempre aquilo que é terreno e diabólico, e aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece ao Senhor. Assim a palavra diz, e o Senhor sonda a intenção da mente e do coração. Sabe daqueles que perseveram pela condução do seu espírito a ponto de serem aprovados, assim como aqueles que abandonaram e extingaram o espírito e estão reprovados diante do Senhor por não terem a justificação daquele que podia
os justificar assim como ele nos justifica. Rejeitaram a própria fonte de água viva e cavaram as suas cisternas rachadas que não retêm a água, aonde a palavra diz que três proclamam sobre a terra, onde no início era o Espírito e a água, e agora o Espírito, a água e o sangue testificam num só na terra. E no céu, o sangue não herda o reino dos céus, aonde proclamam o Deus Altíssimo, a palavra e o Espírito, que sempre são unânimes, aonde através Deus nos atraindo até o Espírito, enviando o Espírito em nome de Cristo, nós estamos em unidade com aquele que se fez Deus único e verdadeiro, que era o Emanuel, Deus é conosco, aonde sabemos do seu novo nome, aonde é um mistério para com aqueles que sabem e não o revelam. Assim, na verdade, estamos sempre a revelar aquilo que ele nos usa com graça e sabedoria, segundo o dom de ensino, aonde a fé vem pelo ouvir, aquele que ouve aquilo que ele está a dizer e nos ensinar, guarda em seu coração e pratica, porque sabe aquele que é ouvinte e pratica da onde se procede a saída do coração, aonde está guardado o seu tesouro, que é a sabedoria do alto, que aonde o ladrão não pode roubar a verdade que há em nós, pois usamos sempre a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, empunhando a espada do Espírito, aonde estamos sempre manejando bem esta verdade, tanto na defesa como no ataque. A espada, a ponto de dividir a alma do espírito, dele é a ira e a vingança, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa reter o seu pneuma, o fôlego de vida, e assim quando ele retira, já não há mais esperança. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos já não trazem nada à memória e nada podem produzir, tampouco aqueles que não se arrependeram. Não há mais esperança, uma vez que já não sabem de mais nada, e a triste expectativa, aonde a morte entregará os seus mortos, a alma morta, que alcançará o fogo eterno, o lago de fogo. Para aqueles que perseveram, júbilo por não enfrentarem a segunda morte e alcançar as regiões celestiais, a jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.